Olá, queridos irmãos, saudações de graça, paz e prosperidade da parte de Cristo aos seus corações. Quem vos fala, Pastor Eduardo Cassiava, seu amigo e servo em Cristo. Estamos aqui para dar andamento à segunda lição da Escola Bíblica Dominical, revista Betel, dia 13 do mês de abril de 2020. Quero convidar você a deixar seu like se gostou. Se não gostou, se inscrever no canal e compartilhar. Deixe seu comentário, nós vamos tirar as dúvidas, tá? Em tempo de pandemia, auxiliado e orientado pelos pastores líderes do nosso campo, Assembleia de Deus, aqui em Deguareí, campo de Itapetininga, presidido pelo pastor Dilson Mas, a nossa congregação pelo pastor Fabiano Silva. Vamos estar transmitindo através de vídeo os ensinos da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Madureira, tá? Hoje o tema da nossa lição é Jesus Cristo e missões nos Salmos, tá? Então, trata-se de um tema que não é citado num único salmo específico, mas em alguns salmos, pois está no plural, tá? O texto áureo que vamos ler nesta manhã se encontra em Salmo 22:1 e diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias. Salmo 22:1. Verdade prática. Os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e plano divino para alcançar os povos para que todos o adorem, tá? Objetivos dessa lição é compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias que trouxe a salvação, destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Há 3 tópicos que vamos tratar nessa lição. Textos de referência, Salmo 2, vamos ler. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Salmo de número 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escábulo de seus pés. Pois bem, nós vemos que os 3 salmos aqui citados, eles propõem uma linguagem de clamor de socorro, uma linguagem profética de conversão e uma linguagem profética de um lugar de destaque e honra, e que os inimigos estarão debaixo dos pés daqueles que buscam a Deus, tá? Quero tomar liberdade, como professor aqui nessa lição, de ler um texto que se encontra em Apocalipse, tá? Para os irmãos entender essa questão de estar debaixo dos pés e essa profecia. Deus a revelou também em Apocalipse 3, verso de número 9. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Aqui é uma referência de que Deus está dando uma visão ao apóstolo João, o discípulo amado, de que a igreja de Filadélfia, fraca, guardou a palavra e não negou o nome, e aqueles opositores da sinagoga de Satanás deveriam prostrar aos pés desses servos fiéis de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, e ver que Jesus os ama. Tá? Então, essa lição nós vamos tratar aqui, missões nos Salmos, e a maior de todas as missões, meus irmãos, maior ato missionário de todos os tempos, independente do que ainda venha a acontecer, eu falo com todas as minhas convicções, é a cruz do Calvário. O maior de todos os missionários, Cristo
Jesus, o Salvador da humanidade. Tá? O maior líder de missões, Deus Pai Todo-Poderoso, que sacrificou o seu amor, o seu eu como Deus, para enviar seu Filho unigênito pela obra e pela missão que tinha proposto em seu coração. Não cantaremos hinos nas lições aqui gravadas para ganharmos tempo, tá? Introdução. Nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito que Deus para todos os povos. Tópico 1. Profecias nos salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4 e 25, relata 3 profecias a respeito do Messias: a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus e o triunfo do Filho de Deus, o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Pois bem, Davi e Atos dos Apóstolos aqui revela 3 profecias a respeito do Messias, tá? Aquele que também é anunciado por Isaías 7,14, a Virgem dará à luz e conceberá um menino, no qual ele colocará o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Tá? A nação de Israel, irmãos, aqui dá tópico para falar muitas coisas, mas os maiores opositores de Jesus na terra, como homem aqui, e aquele homem que é a promessa agora cumprida do Messias, ele não foi rejeitado pelos romanos, ele foi rejeitado pela casta religiosa judia. Tá? Seus maiores opositores, seus acusadores, os tribunais que ele passou, por maioria esmagadora, foram a religião judaica. Tá? A revolta contra do povo contra o ungido. Salmos 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se, revoltar-se, perceber-se no contexto de que a revolta é generalizada, independente da posição de classe social ou indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas dos reis e príncipes em conluio e são direcionadas ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus, registrado em Atos 2, 36 e 18 e 28. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo. Estão aqui os textos de referência. Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição no contexto atual. É notória a revolta dos governos, grupos e comunidades contra Cristo, o ataque direto aos valores cristãos, a morte, a tortura. De missionários cristãos são exemplos claros da revolta de Cristo. Tirando agora daquela época onde o maior opositor de Jesus foi a religiosidade, aqui eu quero expor para você, Jesus nunca teve em seu coração instituir uma religião. Jesus sempre teve em seu coração instituir uma igreja viva, um organismo vivo, que não é o robô mandado, mas é um membro com responsabilidade desse corpo, a qual cabeça é Cristo. Então Cristo pensa e manda a ordem ao membro. Se formos fazer analogia, num corpo, organismo de corpo humano, uma conexão neural. Então devemos estar conectados em Cristo e suas orientações. Hoje, as ferramentas que têm maltratado a igreja são mensagem subliminar, em televisões, em sistema governamental, em propostas radicais de idealistas como LGBT, como feminismo. Se formos estudar a fundo o feminismo de forma radical, ele é o maior agente assassino da humanidade na proposta de aborto. Então, essas coisas vão maltratando a proposta missionária de que é trazer a Cristo às famílias, aos indivíduos, e isso tem dificultado as missões da igreja, tá? Tópico 1 e 2, o triunfo do Filho de Deus. Irmãos, bem sabemos que o Filho de Deus ele é invencível, por ser Cristo Jesus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tá? Agora o reinado do Filho de Deus. Tópico 1 e 3. Há de ser observado que
as religiões, elas esperavam. Por que elas se perderam nos dias de Jesus? Porque eles esperavam um rei que iria governar naqueles dias e derrubar os impérios humano, natural, não sobrenatural, e ter um reinado que era terreno e espiritual, que essa é a proposta de Cristo. Por isso esperançamos o arrebatamento da igreja, o juízo do galardão, das obras, as bodas do Cordeiro, que é o casamento, a festa nupcial do noivo com a noiva, de 7 anos, e daí volta a Cristo reinar no milênio. Então, no milênio, o reinado de Cristo, queira as nações ou não, queira os opositores ou não, acontecerá com triunfo, glória e majestade. Tá? E a sua igreja estará reinando com ele. Tá? Tópico 2 e 2. Tópico 2, quer dizer, o sofrimento do Messias. Irmãos, aqui bem sabemos que o sofrimento de Cristo é que nos comprou para ele o direito de sermos dele, tá? O que era para ser imputado, que misericórdia quer dizer condenação não imputada, tá? Então nós merecíamos uma condenação pelos nossos erros e pecados e Cristo tomou nosso lugar, tá? Então por isso que ele é o nosso redentor, ele assumiu o nosso lugar. Sujeição ao abandono. Cristo se sujeitou a um dos piores sofrimentos, que é o abandono, irmão. Se você lembrar do verso que lemos, o texto áureo, ele é um texto que o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho: Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele sentiu esse abandono, mas foi fiel à missão. E a missão era ir até o fim, e a morte de cruz, ressuscitar ao terceiro dia, ir lá nas profundezas, tomar a chave da morte, do inferno, subir aqui, ficar por um tempo aqui, encontrar os seus discípulos e depois subir assunto ao céu e deixar a promessa de ficar em Jerusalém até o revestimento do poder e em deixar-nos o Consolador. Tópico 2 e 2. Zombaria e desprezo. Irmãos, a obra missionária ela deve ser entendida. Nós sofreremos alguns abandonos, vamos ter opositores. Teremos no tópico 2 e 2 a zombaria e o desprezo. Diversas formas pode se aplicar isso. Por exemplo, você trabalha, você não precisa estar no campo missionário para fazer missão. No seu trabalho você prega o evangelho. E alguns intolerantes podem zombar da sua fé, da sua pregação, das suas práticas, da sua postura. Então você deve estar estruturado para vencer isso, tá? Porque Cristo venceu isso. Leia o Salmo 22 e 6 para você entender conforme diz: mas eu sou o verme e não o homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então, se Jesus suportou isso, por que não poderemos nós suportar isso? Tópico 2 e 3. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Doeu? Doeu. Jesus sofreu algumas coisas que a ciência e o estudo do cientista que faz perícia criminal em mortos, diz que ele sofreu hematidrose, que é um estado nervoso que troca o suor natural por sangue. Ele teve dores nos sistemas de pequenos nervinhos do couro cabeludo, com a coroa de espinhos que penetrou e alcançou esses nervinhos, que nem a morfina tira essa dor. Se você contar 39, que é 40 menos uma chibatadas, né? Que é o costume dos romanos, um chicote de 3 tiras, que eles usavam ou esfera de ferro ou pontas de osso. Então, se você colocar 39 vezes 3, dá por demais ferimentos, tá? E alguns estudiosos dizem que esses ferimentos arrancavam pedaços de carne do couro de Jesus, da pele de Jesus, e é uma dor insuportável. Então, o sofrimento disso tudo que ele passou não impediu ele de continuar focado na missão. E hoje vemos que pessoas querem trocar a missão de primeiro individualista dele mesmo, porque cada um como indivíduo é peregrino e forasteiro, e temos um destino que é as mansões na eternidade com Cristo, e as pessoas abandonam por coisas banais.
Então ele já nos deixou um pré-anúncio de que no mundo teríamos aflição, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo, né? Então temos que ter essa predisposição. Tá? Tópico 3, o sacerdócio real e os salmos missionários. Estudadas as questões relativas às profecias, os sofrimentos do Messias e seu sacrifício, conforme Salmos 2 e 22, cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos. Sacerdócio, ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110 e 4 informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Este ponto também é retratado em Hebreus 5 e 6. De acordo com Matthew Henry, Melquisedeque foi o sacerdote no seu trono e também o Cristo, ou seja, Cristo é rei e sacerdote, rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque também não teve sucessor. Isso é na tipologia. Então, Melquisedeque, ele é o tipo de Cristo que é o antitipo. Tá? Então, na tipologia bíblica entendemos isso, tá? Sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus 4 e 15. Sofreu tentações, mas não pecou e tendo cumprido sua obra, foi recebido em cima no céu. Irmãos, mas para nós não temos a mesma integridade e capacidade de não pecar que Cristo teve, tá? Então devemos entender que para nós que pecamos, há um advogado que intercede por nós junto ao Pai, que é o próprio Cristo que pagou pelos nossos pecados. Não estou lhe dando direito de pecar, não. É que eu já vi pessoas pegar nesse texto aqui e falar, eu não sou que nem Jesus, então eu não sou digno de ficar na igreja, abandonar a igreja. Equilíbrio. Né? O segredo da Bíblia toda é o equilíbrio. Não desvie seu pé para a direita, que direita conota amor, e nem para a esquerda, que conota justiça. Então, se eu for para o lado radical da justiça, eu quero condenar todo mundo. Se eu for para o lado liberal, eu posso fazer tudo que o amor de Cristo me salva. Não, é um equilíbrio. Porque eu não posso fazer tudo sem valorizar o sangue, porque se eu não estiver seguindo a santificação, eu não verei o Senhor. Então, tem que ter um equilíbrio para seguir a Jesus. Salmos missionário. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e característica de Cristo, compete-nos observarmos o Salmo 67 e 117 estabelecem um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo, sua obra, mas por causa disso clamarmos a Deus por misericórdia e bênção, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Irmão, quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Qual que é o outro convite de Jesus? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que foi a missão de um dos maiores registradores e escritores de salmos, que é Davi, que foi com 73 de sua autoria escrita, inspirado pelo Espírito Santo? Ele cumpriu um reinado de justiça para Deus, por Deus e orientado na lei de Deus. Então nós temos essa missão de seguir as orientações de Deus e pregar a palavra com atitudes e voz também, para que possamos ganhar almas e ser missionários de Cristo na terra dos viventes, tá bom? Que todos os povos louvem o Senhor, o tópico 3 e 3. Salmo 117, segundo Kidmer e Champlin, faz parte do grupo dos salmos identificado como salmos Halel, ou louvor, de louvor, 113 e 118. O Salmo 117 é o menor de todos, contudo é chamado universal, todas as nações. Então aqui, irmãos, nós vemos que Deus faz referência na linguagem bíblica, que o foco dele é as nações. Agora a nossa missão é entender o preço que Jesus pagou, como sendo o sacrifício da lei sacerdotal, do Levítico, né? Das orientações litúrgicas e sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele é o sacerdócio sem sucessor. Então nós temos ele como sacerdote e ele como Cordeiro, que fez o rito sacrificial pelo nosso perdão, remissão e justificação dos nossos pecados. Devemos valorizar isso e apresentar essa proposta às nações, para que Jesus possa ser aceito por mais pessoas e que essas pessoas desfrutem das propostas salvíficas de Jesus em nossas vidas, tá? Então, nós aprendemos hoje sobre o sacerdócio de Cristo e as missões, que Salmos pré-anunciou numa linguagem profética, porque Salmo é um livro poético, mas que faz uso de profecias em formato de poesia,
para deixar as coisas anunciadas para que a igreja possa entender o que pode ter de proposta de missão e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Agradeço a sua atenção, peço que deixe suas perguntas, seu comentário, seu like, compartilhe a aula e que Deus em Cristo lhe abençoe e até a próxima aula que será na data do dia, só um minutinho, 19 de abril, a lição é o Supremo Bom Pastor. Que Deus em Cristo abençoe e até a próxima aula.